Uso das águas, página 92. Uso da água nas atividades cotidianas. A água é um recurso natural extremamente importante para todos os seres vivos. Por esse motivo, grande parte das cidades está localizada junto a uma fonte de água. A água é utilizada para várias coisas, higiene pessoal, limpeza de coisas pessoais e de objetos como carro, calçada e a questão da alimentação, né? Louça, fazer comida, a água é muito importante. Página 92 tem o exercício 7. Mencione a utilidade da água em cada uma das seguintes atividades humanas. Então, vamos lá, ó. O menino está saciando a sede. O segundo é irrigação. O terceiro, fabricação de bebidas. Depois, limpeza de automóveis, lazer, serviços domésticos. Higiene pessoal, limpeza de utensílios, geração de energia. Pecuária, rega de jardins e solvência de materiais. Você sabia? Consumo médio diário de água. Diariamente, uma pessoa consome, em média, 120 litros de água, divididos da seguinte forma. Então, em rosa é consumo e alimentação. O roxo é limpeza e cozinha. O azulzinho, limpeza de residência, automóveis, irrigação de jardim e diluição de produtos. O verde, lavagem de roupas. O amarelo, higiene pessoal. E o verde claro, descarga nos sanitários. Aqui foi dividido em 100 partes. Isso chama porcentagem. Qualquer valor dividido por 100 partes. E daí, dessas 100 partes, ele distribuiu todas as 100 partes. Então, se eu somar 4, 7, 8, 14, 31 e 36, se somar todos, vai dar 100%, tá? O que está gastando mais? Higiene e descarga. No Brasil, grande parte da água tratada não é disponibilizada à população. Cerca de 37% dela é desperdiçada antes de chegar ao destino final, devido a vazamentos nas tubulações ou desvio para redes não autorizadas. Que judiação, né? Se eles tratarem 100 litros de água, 37 litros se perdem, ou são desviados, ou são perdidos com vazamento. Muita coisa, né? Trocando ideias. Dentre as atividades que realizamos em casa, mencione as 3 que envolvem maior consumo de água. A gente viu ali, ó, as que mais envolvem consumo de água: descarga, higiene corporal e limpeza de utensílios. Em média, quanto tempo você gasta com a higiene pessoal? Poderia reduzir o tempo de banho a fim de economizar água? Acredito que sim, né? Pensa aí. 3. Sua família costuma verificar se há vazamentos na tubulação de casa ou em equipamentos nos quais se utiliza de água? Você vai precisar perguntar para os seus pais se eles já verificaram isso. De que outra forma você e sua família podem contribuir para a economia de água? Existem muitas coisas que a gente pode fazer. Ó, aproveitar, por exemplo, a água que você está lavando a roupa, em vez de jogar ela na tubulação, para fazer algum tipo de limpeza, alguma coisa assim. Pensa aí como que você, principalmente na hora do banho, fechar a torneira enquanto está ensaboando. Isso dá uma diferença tremenda. Na hora de escovar o dente também, você pode ajudar o Brasil. Texto complementar. Muita água para muito alimento. Segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU,
As atividades que mais consomem água são agricultura, 70%, indústrias, 22% e afazeres domésticos, 8%. Então, tá aí um gráfico de pizza, né? Dividido em agricultura, atividades domésticas e indústrias. Estima-se que para produzir 1 kg de trigo, por exemplo, sejam necessárias aproximadamente 1.000 litros d'água. Um boi adulto, por exemplo, bebe cerca de 32 litros de água por dia. Quando ele atingir o tamanho e o peso suficiente para o abate, terão sido gastos em volta de 15.000 litros de água para cada quilo produzido. Então, olha lá a comparação: 1 kg de trigo, 1.000 litros de água. 1 kg de carne, 15.000 litros de água. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura destaca outro fator agravante: cerca de 60% da água utilizada em cultivos irrigados é desperdiçada devido à evaporação, pois a absorção da água acontece junto à raiz da planta, região que de fato deveria ser irrigada. É que existem vários tipos de irrigação, a gente vai ver sobre isso. Mas aí ele está falando que se tivesse uma irrigação na raiz, se aproveitaria a água. É verdade isso. Página 94, exercício 8. Qual das 3 atividades apresentadas no gráfico consome mais água? Foi apresentado agricultura, afazeres domésticos e indústria. Qual que consome mais água? Agricultura. Qual dos 2 alimentos mencionados exige maior consumo de água em sua produção? O trigo e a carne. Vamos relembrar? O trigo, 1.000 litros para 1 quilo e a carne, 15.000 litros para 1 quilo. Então, é a carne. Exercício 10. Assinale as práticas que podem evitar o desperdício de água e garantir continuidade do abastecimento deste recurso natural. Então, você só vai marcar o que pode evitar o desperdício, tá? Usar é importante, mas desperdiçar não é importante, não pode. Então, vou ler, ajuda a pensar. Utilizar toda a água potável disponível apenas nas atividades domésticas? Não, né? A gente precisa para agricultura, então isso não é evitar desperdício. Produzir somente alimentos vegetais? Em qualquer atividade, usar a água com responsabilidade de controle? Isso sim. Eliminar a produção industrial? Não tem jeito, né, gente? Nos cultivos irrigados, direcionar a água para a raiz das plantas, evitando a perda por evaporação? Sim. Não praticar a irrigação nas lavouras? Não, né, gente? Incentivar todas as pessoas a se tornarem vegetarianas? Não, tem pessoas com necessidades especiais, cada pessoa tem que se alimentar da melhor forma possível. Mas com responsabilidade a gente pode usar a água de maneira consciente e, na irrigação, direcionar a drenagem para a raiz. Ó, aí nós temos uma planta e essa planta está mostrando a quantidade de raízes que ela tem. E essas raízes são muito interessantes, porque ela ajuda a água a infiltrar no solo. Viu que legal? Então, por que os processos de infiltração e irrigação são necessários para a manutenção das fontes de água e da produção de alimentos? Então, infiltração é a fonte de maior parte das mananciais de água da superfície. Então, a água, quando tem condição de infiltrar, ela abastece os lençóis freáticos, a água que está debaixo do solo. E a irrigação são as plantas irrigadas que crescem e produzem alimentos mais rapidamente e de melhor qualidade. Você sabia? Soluções para o consumo de água na agropecuária. Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias, a Embrapa,
Alguns procedimentos são necessários para garantir o fornecimento de água potável na produção agropecuária. A fim de favorecer a infiltração da água no solo, contribuindo para o fortalecimento das nascentes, dos rios e a manutenção das suas águas, precisa-se construir de barragens e mini açudes para reter a água da chuva e garantir a umidade do solo. Plantio em nível para reter o escoamento de água nas lavouras em terrenos inclinados. Preservação da maior quantidade possível de vegetação natural na propriedade, uma vez que as raízes das árvores auxiliam na infiltração da água da chuva até os lençóis de água. E letra B. Para evitar a evaporação da água na irrigação, construir barragens subterrâneas para guardar a água, evitando a evaporação. Irrigar a lavoura à noite e irrigar diretamente na raiz da planta. Aqui a gente tem duas ilustrações que mostram por que as raízes ajudam na conservação da água subterrânea. Então, na primeira está mostrando assim, a árvore a gente vê a parte superior dela, mas para dentro do solo existem as raízes. Existem árvores de vários formatos, inclusive existem árvores em que as raízes são mais abundantes do que as próprias folhas das copas. É o que acontece com o Cerrado brasileiro. As árvores que estão no Cerrado brasileiro, a copa, a parte de cima dela até é pequena, só que elas têm raízes muito profundas e essas raízes ajudam a recarregar os aquíferos, quer dizer, a água que está debaixo do solo e essas abastecem os grandes rios do nosso país. Interessante isso, né? Aí a gente está vendo também algumas imagens de irrigação. Se a gente usar bem a nossa cabeça, a água não vai faltar, o alimento não vai faltar. Então comece você mesmo com coisas simples. Dá descarga, só o necessário. Escova o dente enquanto estiver esfregando, fecha a torneira. Toma banho, não precisa brincar no banheiro. Toma banho rápido, eficiente, lave-se bem, mas na hora que estiver ensaboando, por exemplo, fecha, não fica brincando no banheiro. Tudo isso vai ajudar, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.